Olá, olá, boa noite a você que está chegando para se juntar com a gente aqui em mais um Vem para a Aula. Hoje eu estou recebendo um grupo muito especial, pessoas que estão pensando no presente, mas também olhando para o futuro, com muitas expectativas. Eles que, de certa forma, já passaram pelas minhas mãos. Eu diria que, ao passarem pelas minhas mãos, deixaram muito deles aqui comigo, levar um pedacinho do meu coração. Olha que coisa poética, olha que coisa linda. Fala a verdade. Fala se não é para ganhar parabéns falar isso, hein? Estou recebendo aqui o Caio Caldeira, o Lucas Calo e a Heloísa Fernandes. Eles estão conosco e a Caroline vai tentar chegar daqui a pouquinho. Ela teve um contratempo, mas já está tudo bem, né? E se ela conseguir, ela vai entrar com a gente também nessa nossa aula especial. Que olha que coisa, eu estou invertendo, hein? Eles estão falando agora em coisas mais modernas, né? De sala de aula invertida, e eu estou fazendo a minha sala de aula invertida aqui. Porque um dia eu tive a honra e o prazer de ser professor de vocês, e hoje vocês é que vão dar a aula das pessoas que estão acompanhando a gente. E eu queria que vocês falassem uma boa noite para quem está chegando, nos acompanhando. Meu Deus. Quem diria, né? Podem Boa falar. noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Que coisa, hein? Vocês Boa noite, gente. Tudo bom? Oi, Walter. Vocês estão assustados aí, não? Ah, com certeza, né? Eu tô... Dá um nervoso, assim. Dá uma vergonhazinha. Eu tava brincando aqui com o Lucas, que ele tá com esse fone de ouvido que tá parecendo... Eu não tô nem vendo que tá assistindo. Né? Ele tá com fone de ouvido ali de blogueiro, de cara que faz streaming, né? Aqueles caras que gravam jogo, né? Como é que é? Tem uma plataforma de streaming? Twitch.tv. Twitch. Twitch, né? Tá parecendo os twitcheiros lá, né? Na minha época tinha... A gente dava outro nome para isso, assim, mas é bem legal ver vocês aqui comigo, né? Mas eu queria começar falando o seguinte, qual a expectativa que vocês têm para esses tempos que a gente está vivendo agora, sobre o futuro que a gente está desenhando, né? Vocês são jovens, estão estudando, estão na graduação de vocês, daqui a pouco vão estar no mercado de trabalho. Eu queria começar já com a pergunta mais difícil de ser respondida. Vocês conseguem ter esperança no futuro ou não? Podem se organizar para responder. Vamos deixar a Elo responder primeiro? Vai, Elo. Começa. Não! Vai, Elo. Boa noite. Não sei o que tá vendo, tô nervosa. Então, olhando assim, depois da notícia de hoje, a gente não sabe muito bem o que acontecer. A gente está acostumado a ver uma briga do executivo com o legislativo, que é uma normal de uma democracia. E aí, só que agora a gente fica o tempo inteiro vendo todo o executivo brigando, e isso no meio de uma pandemia. E já estava num cenário de crise, que foi piorando, não tem perspectiva de emprego, o governo apresentar um plano para o desemprego do país, e a gente fica meio que a ver na luz, entendeu? Tem, claro, que a esperança de sair dessa, né, trabalhando nas nossas áreas, se desenvolvendo, mas é realmente muito difícil, conforme você vai ver nas notícias do dia a dia. Um dia, uma hora você vê ministro saindo, outra hora você vê a própria população brigando entre si, que uma desunião, que você não sabe de onde vem, né, para onde que vai isso, para onde vai levar a gente, e acaba perdendo um pouco da esperança, porque nós estudamos juntos, então a gente passou o ensino médio falando, ouvindo os professores falando pra gente acreditar nos nossos, correr atrás do que a gente acredita. E agora a gente para e olha, não sabe que caminho que vai seguir. Porque é meio como se não tivesse um caminho para se seguir. Então,
por mais que a gente estude, por mais que a gente faça o que gosta e converse, é realmente muito difícil responder essa pergunta, porque as pessoas que deveriam dar esperança para a gente e dar oportunidade para a gente ter uma perspectiva melhor, elas não estão dando. Elas dão de ombros e a gente que se vire, sendo que muita coisa não depende do que o Jó fazer tem, né? Era 129. Caio, Eu. é possível ter esperança, não? Tente. Possível. Só um minutinho, peraí. Para lutar contra isso é difícil. Deu um delay na resposta da Elo, e ela termina falando que lutar contra esse estado de coisas que ela relata é muito difícil. O que é a esperança para você nesse momento? Olha, é muito difícil. Possível sempre é, né, ter esperança, porque a gente sempre tem um pouquinho ali dentro da gente, mas fica cada dia mais difícil conforme a gente vai vendo as coisas que estão acontecendo. A gente está vendo um desmanche completo de tudo aquilo que a gente acredita, como educação, como cultura. A gente fica à mercê, né, de tudo isso, e ainda com a pandemia, dando essa sensação de impotência, né, que a gente não pode fazer muita coisa, dá esse aspecto mais tenebroso, né, para tudo. Mas a pandemia eu acredito que a gente vá sair, mas eu não tenho tanta certeza quanto a aquele discurso que o pessoal acabou fazendo de que as pessoas vão sair da pandemia melhores ou mais solidárias, as coisas vão mudar. Eu não sei se é tão simples assim quanto as pessoas falam. Opa. Seu microfone, Walter. Walter, seu microfone tá mudo. É possível sair melhor. Aliás, é possível ter esperança. Agora sim? É possível ter esperança, mas é difícil acreditar que a gente vai sair melhor do que a gente entrou. Lucas, o que você pensa disso? Assim, eu tendo a concordar com o Caio, porque não é muito difícil da gente observar, assim, tanto nas mídias sociais, quanto até olhando pela janela na rua, assim, tipo, que as pessoas não estão... elas só não estão habituadas a esse tipo de situação e não estão dispostas a fazer o que precisa ser feito para encarar toda essa situação. E não é como se a nossa liderança governamental estivesse de acordo também, só desestimula e deixa a gente jovem que já vinha sem uma perspectiva devido a todas as mudanças globais e tal, mas sem perspectiva ainda, sabe? Então a gente se sente muito perdido e sem saber o que fazer. E no meio de tudo isso, vocês ainda têm que lidar com a expectativa em relação a uma crise, né, que é uma crise pós-pandemia, né? A pandemia em si já dá um medo enorme, né? Eu imagino que, mesmo para vocês, isso deva ser bastante complexo, né? Ansiedade, todo mundo tem família. Em casa, como é que tá? Vocês estão conseguindo fazer o isolamento? Como é que está essa questão? A universidade, as aulas, ter aula da maneira como está sendo para a maioria dos estudantes, que tem uma condição de acesso, é bem diferente, né, do que ir para a escola, ter aula com o professor ali na sala, lembrando que a grande maioria dos estudantes não tem a condição de acessar as aulas, né? Vocês são estudantes privilegiados nesse sentido de poderem estar estudando. A Elo caiu, mas eu acho que ela consegue voltar logo, né? E no meio disso tudo, né, desse cenário, como é que é para vocês? O que mudou de fato para vocês? O que a pandemia trouxe de novo nesse momento?
eu e o Lucas, a gente estuda na mesma universidade, né? Então, nós dois estamos tendo aula online. E nós dois fazemos o mesmo curso, eu estou no último ano, ele está no segundo. Então, a gente faz cinema e está sendo bem complicado a questão da aula online. A metodologia dos professores continua sendo a mesma, mas por a gente ser um curso muito prático, né? A gente tem que fazer coisas, gravar, e isso está impossibilitando muita gente de fazer algo substancial, né? A gente está tendo só basicamente a parte teórica, e eu tô tendo que preparar o meu TCC, né? Que é um curta-metragem, e a gente está meio que nessa incerteza. Eu não sei se eu vou gravar, se a gente vai ter que só entregar uma parte escrita, e a gente meio que está nesse suspense ainda. Aqui em casa... Toda uma expectativa que vocês criaram para esse momento, principalmente você, né, Caio, que está terminando agora, Sim. Fez o design todo, projetou para poder entregar algo que com certeza entraria no teu currículo, e agora você não consegue nem saber se vai poder ou não fazer, né? Sim. E quanto a distanciamento, a gente, aqui em casa, eu tô desde metade de março, acho. A gente tá de isolamento. Eu não saí de casa... Eu saí de casa uma vez para pegar receita de remédio, mas eu não saí de casa desde então. E como que é essa experiência, Lucas? Você também tá fechadão em casa, não tá saindo? Como é que tá? Então, eu e o Caio, a gente fazendo parte desse curso e sendo de uma faculdade particular, a gente expõe parte do cenário que já vinha se montando com as universidades particulares aqui no Brasil, que é, assim, nos é oferecido um serviço deficitário, né? A gente não obtém o que a gente necessitaria como cineastas e tal, tanto pelo conteúdo como pela cadência das aulas, etc. Mas a faculdade também não se dispõe a nos auxiliar nisso, sabe? A gente continua pagando as mesmas parcelas, a gente continua sendo cobrado da mesma maneira e tal. Então, eu sinto que a maioria dos universitários estão sofrendo bastante com isso. Então, isso também acontece com as universidades federais. Eu sei que a Unifesp não parou, a Unesp não parou. Tipo, eu sinto que era necessário uma suspensão desse semestre, pelo menos, assim. Para quanto ao isolamento, eu tava... Até essa segunda-feira eu tava na minha casa há mais de 2 meses sem sair. Só que eu também tô na mesma situação do Caio. Eu tô na produção de um videoclipe agora. E eu fiz uma viagem de uma ida aqui pra casa do meu amigo, colega de classe da faculdade. E a gente tá aqui planejando a produção do clipe porque a gente precisa fazer, mesmo nessa condição, sabe? Uma normalidade que não existe, mas que exige de vocês que cumpram com algumas obrigações lá no curso. E também tem essa questão de quem é que estava preparado para isso, né? Elô, você estava preparada para esse momento? Como é que está o isolamento aí em casa? Teu pai Ninguém. Tá saindo? Sua mãe tá saindo? Como é que tá? Sua mãe tá trabalhando, né? Ela tá online aí. Como é que é essa rotina? Ter a mãe do lado, mas não ter ao mesmo tempo. A gente está desde o mês de março em casa. Eu me tranquei em casa do mesmo dia que ela. E assim, no começo teve um pouco de dificuldade, porque fora preocupando o que estava acontecendo de fora. Mas a gente conseguiu se ajeitar aqui, ela consegue dar as aulas dela à noite, né? Ela tem um pouco de dificuldade com os programas, então eu ajudo. E aí, de vez em quando, né, quando tem que ir, a gente vai no mercado. Mas isso só. A nossa preocupação em casa mesmo é mais com meu pai, que é serviço essencial, né? Ele é policial, então ele não pode parar de trabalhar.
E eu também tenho uma tia que é enfermeira, e que acabou pedindo férias, porque ela tem 2 crianças pequenas, mas nos últimos tempos a gente tá ficando bastante preocupado, porque a gente tem um computador que todo mundo usa, então a gente dá, né, tem a questão de revezamento. Então, meu irmão mais novo, ele tem aulas de manhã, a minha mãe dá aulas à tarde de manhã, eu faço as coisas da faculdade à noite. Mas a gente tá conseguindo levar numa boa, um ajuda o outro, e assim a gente vai até conseguir voltar ao normal de novo, né? Que não vai ser o normal de antes, mas esperamos que seja melhor, né? Agora. E é possível que a gente tenha esse tal de novo normal, né? A gente vai falar um pouco sobre isso depois. Eu queria que vocês dissessem para mim, e para quem está assistindo a gente, olha, já tem gente mandando um boa noite para nós aqui, o Bibiano, o Sidney Bibiano, boa noite, meu querido. A Micheline, que veio também acompanhar a nossa conversa. Um boa noite para o Joselito. Joselito, professor, boa noite. É um prazer ver você aqui. Olha quem chegou para dar... O Anthony. O Anthony Assis, dizendo que o terceiro B está bem representado. Né? Cadê você? Terceiro B em força aqui. Muito bem. No contexto do que a gente está vivenciando, né, eu tenho uma frase que eu gostaria que vocês comentassem aqui. Eu fui buscar uma frase que representasse um pouco esse pensamento. Eu queria ler com vocês para vocês me dizerem o que vocês pensam disso. Que época mais chata? Os jovens não pensam mais em revolução, as canções já não emocionam nem fazem pensar, os filmes mais legais são os que retratam histórias antigas, há um exagero de humor na TV, que já perdeu a graça, no futebol 1-0 é goleada, e drible virou provocação. É um tempo chato que a gente está vivendo? Eu acho que isso vem muito do saudosismo das pessoas da outra geração. Eu não sei se a gente enxerga o nosso tempo como tão chato como as pessoas das outras gerações enxergam. Mas eu acho que isso é normal, é um sintoma de ver o que você conhecia mudando. Mas eu acho que algumas coisas continuam, a gente continua... O jovem, por exemplo, eu, Elô, o Lucas, a gente continua com um sentimento revolucionário, a gente ainda tem música de qualidade, mas a gente tá nessa era de que tem muita informação, então você precisa caçar um pouco mais, você precisa ter um critério de filtro um pouco maior para você conseguir achar, mas ainda tá lá. E nessa condição que a gente está vivendo, ser revolucionário é um privilégio, Luísa? Não consegue. Aqui está baixado, era a primeira posição. Acho que mais uma dificuldade do que um privilégio, né? Porque muitas vezes você quer ser ouvido e muitas vezes não é ouvido. Eu vi demais, ou você não viu o que eu vi, viu o que eu vivi. A gente vê isso muito quando a gente vai falar de outros momentos históricos, né, do país, tentar puxar alguns comparativos, mas eu acho que nada se compara ao que a gente está passando agora. E a gente acaba sendo muito desacreditado, muitas vezes até por pessoas da nossa idade, porque eu acho assim, tem muita informação, que nem o Caio falou, né? Tem muita dificuldade de fazer uma peneira de tudo que a gente vê todos os dias. E às vezes é muito melhor para nossa cabeça e para a nossa vida, de certa forma, a gente ignorar alguns fatos e continuar seguindo, mas isso não muda a realidade. Então, o que a gente deveria discutir, não ficar um querendo atacar o outro, um querendo ser melhor do que o outro. Mas, infelizmente, não é isso que a gente enxerga hoje. A gente tem agora a situação do Enem, né? Um exemplo bem claro do que é isso. Muita gente querendo que continue a data certa, porque tem condições de fazer a prova,
só que não pensa nos outros milhares de jovens, milhares de pessoas que querem fazer essa prova e não tem condições nenhuma de estudar em casa. Então, tem uma separação muito forte disso. Lucas, a Heloísa falou de uma questão que eu até ia perguntar para vocês, né, mas já antecipando, então, o Enem, que é o grande objetivo, né, de quem está no ensino médio, enfim, claro, o objetivo principal de quem está no ensino médio é passar de ano, né? Eu brinco assim, porque na cabeça do estudante que está lá, com certeza o primeiro propósito dele é ter nota, passar de ano e se livrar. Mas lá no final de tudo isso, como principal interesse, né, para a vida desse jovem, como vocês passaram por esse momento, conforme você vai terminando o ensino médio, chegando ao final dele, o Enem se torna um desafio, né? E esse desafio também é uma oportunidade. O que a gente está vivendo nesse momento, e na cabeça de vocês que passaram por essa fase, numa situação totalmente diferente dessa, vocês conseguem pensar na cabeça de quem está no terceiro ano, nesse momento, e que não tem o acesso, não tem a condição de estar, por exemplo, se mantendo atualizado, com algum tipo de acompanhamento, de aula, o que ele vai, ao final do ano, quando ele tiver que enfrentar essa prova, o que acontece com a cabeça dessa pessoa? O que o ministro falou, por exemplo, de que o Exame Nacional do Ensino Médio não tem nenhuma função de contribuir para superar as desigualdades ou para corrigir essas distorções às quais a gente assiste e vivencia no nosso país. Vocês concordam com isso? Você, em particular, o que você acha disso? É injustiça manter o Enem? É injustiça manter essas estruturas de aulas online e tal, da maneira como a gente está vendo acontecer? Eu sou partidário da opinião de que essa prova não deveria ser realizada do jeito que vai ser realizada, porque eu tenho uma prima que mora comigo, que está no terceiro ano do ensino médio, inclusive lá no Colégio Adélia, e assim, dá para ver que não é fácil, que a gente lá em casa mora numa casa com 3 cômodos, sendo 2 quartos, uma sala para 6 pessoas, tanto minha mãe quanto minha tia tem que sair para trabalhar, mesmo na situação da pandemia. Ela tem o irmão dela de 1 ano para cuidar, a internet lá de casa não ajuda, a gente não tem, fora o meu computador, a gente não tem nenhum outro equipamento eletrônico que vai auxiliar ela, sabe? Então, ela tem, muito pouco tempo para poder se dedicar ao estudo e ainda tem que fazer a prova online. É muito difícil, porque nunca se sabe, às vezes no dia que for realizada a prova, a internet pode estar instável, ela pode ficar doente, ou o irmão dela pode ficar doente, e a gente não tem resposta, sabe? É realmente muito difícil e eu sinto medo por ela e pelo futuro dela, principalmente nesse ano. E por conta disso, existe uma luta, né, sendo encampada agora por vários movimentos sociais, inclusive de representação dos estudantes, para que se adie o Enem, né? Parece que tem recomendação de vários órgãos do próprio controle, né, das ações de governo, e eu acredito que algumas ações também devem ser tomadas em meio judicial para o adiamento do Enem, né? O Congresso Nacional está muito atento a isso, principalmente as bancadas mais progressistas, que têm representação no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, e vários movimentos já têm sido levados à frente com a intenção de propor o adiamento, né, ou de assegurar que haja o mínimo de garantia para que todos tenham a condição de fazer essa prova, tendo passado por uma formação minimamente decente. Essa maneira de ensinar que a gente está vivendo agora, ela pode ser útil como um paliativo, mas ela não garante equidade, não garante igualdade, não garante equilíbrio, né? As condições são muito desiguais, né? Sim. E eu queria falar com vocês também de um contexto que me chama muito a atenção. A gente está vivendo um momento político muito grave no nosso país, né? Eu sou da tese de que a gente está construindo, nesse momento,
o fim da democracia. A gente está caminhando para o fim da democracia no Brasil, a passos muito largos. Isso é perigosíssimo, né? Mas não na forma de um fim que talvez se dê com um grande golpe, né? Mas com a morte de algumas instituições e valores, né? E essa distorção que ocorre, levando o país para o ponto de inflexão que a gente está indo, né? Me preocupa bastante, porque a gente não vê os jovens indignados com isso, né? E geralmente quem toma a iniciativa são os jovens, né? Eles é que demonstram a maior indignação e muitas vezes na hora de tomar a iniciativa de ir para a rua são eles que vão. Tem uma frase da Hannah Arendt que ela denota um pouco isso, né? E ela também fala o seguinte, que o mais radical revolucionário se tornará ou tornar-se um conservador no dia seguinte à revolução. Fazer revolução é importante? Vocês que são jovens, é importante uma revolução? Claro. E o que é revolução para vocês? A revolução é porque a gente está vivendo um momento de crise política dentro dos nossos próprios âmbitos. Vou parafrasear aqui. Não, fala aí, Elo, pode falar. A Elo tá com delay, viu? Sim. Mas fala, Elo, primeiro, vamos lá. Tá, falar revolução da forma como a Mayara a gente na escola, que é você mudar, não adianta você reformar a sua casa e não mudar a estrutura, porque vai continuar a mesma coisa, por mais que você mude um pouco aqui, um pouco ali. E agora, nesse momento, o que a gente tem é um movimento totalmente reacionário, né? Porque as pessoas desejam piamente a volta de 1964, com o direito a ações no que se estabeleceu a ditadura militar. Então, a gente não sabe como que vai ser daqui para frente. E parece que vai chegar um momento que ou vai ser a revolução total, os jovens vão se levantar e dar um jeito de uma vez, mostrar sua indignação, dar a cara a tapa, ou então a gente vai realmente voltar para esse momento e passar por todo aquele processo que a gente já passou diversas vezes, né? E o Brasil é esse museu de grandes novidades, né? Como diria a música. Né? É verdade, né? Esse museu de grandes novidades. Pode falar, Caio. O Caio ia falar sobre essa questão de ser revolucionário. O que é ser revolucionário, Caio? É exatamente isso que a Elo falou. A gente tem esse sentimento de o jovem estar acomodado. A gente vê muito isso acontecer, mas depende muito da bolha social que você tá. E mais uma coisa que está acontecendo, né, essa tomada de narrativa que a extrema-direita tá fazendo, né, eles estão pegando a realidade e transformando a realidade para uma coisa que eles querem, e enquanto isso, a gente tem uma esquerda que está em crise de praxis, né, a gente está se distanciando do trabalho de base e ficando muito no teórico, e a gente fica nessa, e o jovem que está ali fica nessa inquietação, né? Principalmente sinto muito isso. Muito bem. O Caio deu a opinião dele sobre isso. Lucas? Oi. Como se faz uma revolução com um país tão dividido? Olha, no Brasil é muito difícil. A gente já está... o nosso cenário de mídias sociais está completamente dominado pela máquina da extrema-direita e tal. Então, tipo,
eu não consigo enxergar uma forma de que nos próximos anos a esquerda, no geral, consiga guinar forças e chegar ao poder de alguma maneira, porque mesmo com o coronavírus, a gente vê a tendência de cada vez mais se partir mais para o extremo. Quanto pior a situação, mais para o extremo a direita está indo, mais absurdas as situações estão ficando. Então, tipo, eu me sinto sem palavras, sabe? Olha, se alguém consegue explicar esse momento com propriedade, pode ter certeza que a pessoa está enganada, né? Não tem como explicar. O que eu queria chamar a atenção, né, é que quando eu ouço esse termo, quando falam, o novo normal, depois dessa crise, tudo vai ser diferente, eu fico pensando em quem está sendo mais castigado por ela, né? Por exemplo, as pessoas que não têm condições mínimas de sobrevivência com dignidade, né? Quem vive nas condições mais desumanas, pensando, óbvio, né, que um ser humano conseguiu desenvolver técnicas e tecnologias suficientes para que a gente pudesse evitar doenças, simplesmente, por exemplo, lavando as mãos com água e sabão. Tem gente que não tem nem água encanada. E não tem nem a água, né? Ou então, quando tem a água, essa água não é tratada da maneira correta, né? Não oferece a qualidade necessária para que assegure para as pessoas a condição de que ela use aquela água e não se contamine, né? Porque ainda tem isso. Sim. Em alguns lugares, o acesso é uma água que contamina, né? Uma água que já mata muita gente, né? As doenças causadas pela água contaminada aqui no nosso país, em particular na nossa cidade, elas levam muitas vidas de crianças, vidas de idosos, de adultos, lotam os pronto-socorros, lotam as unidades de saúde, lotam os hospitais. A falta de vagas nos hospitais é uma constante, é uma realidade comum aqui no nosso município, né? Quem nunca passou por uma situação assim, de receber uma mensagem de alguém pedindo desesperadamente a interferência de alguém que tenha condição de ajudar a conseguir uma vaga numa UTI, ou um leito no hospital, ou uma transferência do pronto-socorro para o hospital para ter um atendimento médico. Então, essa é uma realidade, esse é o normal para a grande maioria das pessoas que são mais fragilizadas socialmente. E o que a crise traz é um problema ainda maior para essas pessoas, porque elas vão ficar desempregadas, a grande maioria delas, se não está desempregada, ficará, já está ficando, e nós estamos falando aqui de empregos para muitas dessas pessoas que são empregos já precarizados, são trabalhos em que elas vão executar uma tarefa, elas não vão ter garantia nenhuma, muitas vezes não tem nem o salário, é um trabalho por produção, é um trabalho em que ela é mal remunerada, é um trabalho em que, se ela quebrar uma perna e não puder trabalhar, por exemplo, sofrer um acidente ou algo assim, ela não vai ter nenhum tipo de proteção, não vai ter direito nenhum de ficar em casa, ela vai ter que dar um jeito de tentar sobreviver de alguma outra maneira. Então, esse é o normal de hoje. Quando falamos em novo normal, eu fico pensando, será que esse novo normal é algo que vai ser melhor do que isso? Porque a gente está sempre reclamando que os problemas são graves, né? E vocês que são mais jovens, a questão mesmo que eu perguntei, né, de esperança e tal, vendo essa realidade do país que a gente vive, da cidade que a gente vive, o que vocês acreditam que deveria acontecer no meio dessa situação pandêmica que a gente está vivendo, para que as pessoas pudessem ter a consciência de que esta realidade não mudará e que esse novo normal é pior do que o antigo normal? Porque se o antigo normal já era ruim para a grande maioria, o novo normal vai ser pior. Muito pior. E aí, como lidar com isso, gente? Caio, com o cinema, por exemplo. Sim. Elô, relações internacionais. Como é que a gente lida com isso? Eu e o Lucas, a gente somos estudantes de comunicação e de cinema, né? A gente já vem vivendo essa batalha, porque a gente está vivendo um desmantelamento. A gente está vivendo esse desmantelamento da cultura há muito tempo. Então,
a questão é a gente voltar para aquilo que a gente estava passando por cima, que é o próprio povo. A gente tem que tomar a narrativa de volta para a realidade. A gente tem que quebrar essa realidade deturpada e a comunicação, principalmente o cinema, a arte como um todo, ela serve como uma arma para isso, né? A gente está aqui para conscientizar e para mostrar a realidade, né? Então, quando a gente não consegue nem fazer isso, quando a gente tem uma ministra da cultura que ignora completamente qualquer coisa, a gente não sabe nem o que ela está fazendo lá. O Ministério da Cultura foi extinguido, a gente não tem... A Ancine está completamente morta, então a gente fica com essa sensação de que a gente está voltando 50 anos atrás e que a gente vai ter que fazer tudo de novo. Eu acho que é essa a frustração maior, é fazer tudo de novo. Tudo que a gente construiu até aqui foi completamente quebrado e a gente vai ter que construir do chão de novo. Ufa! Que coisa, hein? Vocês conhecem Sísifo, não? Sísifo. Basicamente. É um pouco isso, né? É meio Sísifo. A pedrinha, né? É isso. Nossa. Sensacional. Eu tava... Fala, Elô. Não, caiu um pouco a internet, tá um pouquinho lenta, mas você tava falando, dá pra escutar o que eu tô falando? Dá sim. Dá. Tá, você falou a questão da cidade, aqui a gente sempre pisou muito na tecla, né, que tava faltando saneamento básico, tava faltando atenção para as comunidades mais afastadas, né. A gente esquece um pouco que o Guarujá tem uma população muito desigual. Muitos moradores da cidade, eles falam que os prédios que estão no centro, nas áreas são nobres, eu posso dizer assim, está correto. Mas, basicamente, quem mora ali é a população de fora. E a população daqui se sente muito esquecida, né? A gente tem todo o verão, pelo menos aqui no meu bairro, né, no geral, a gente tem problema com falta de... Porque muitas vezes a cidade lota e alguém vai ficar sem. E sempre são os moradores, sempre são os próprios caiçaras que ficam sem. Então, como vai ser daqui para frente, em relação à cidade, eu fico realmente muito preocupada, porque é um lugar extremamente bonito, sabe, pela natureza em si, né? Podia melhorar a questão do turismo? Acho que sim, né? Óbvio. Só que a população mais pobre já era esquecida. Como é que vai ficar depois disso? A gente, pouco tempo antes da quarentena, a gente teve o problema das enchentes, entendeu? E pouco foi falado sobre a população que morava naqueles lugares de risco. Depois disso, eu não vejo. Como essas famílias estão sendo apoiadas? Como que elas estão de quarentena? Só tinham acabado de perder a casa. Então, pensando na população da cidade, eu fico muito preocupada, porque a gente já tinha muitos problemas com saneamento básico, com educação, e, né, que era uma promessa que ia melhorar a parte da saúde, e a gente não viu muita evolução, e agora essa correria para tentar acalmar os nervos, porque nada resolvido. E então me preocupa muito o que vai acontecer com o Guarujá. Não anda a receber a quantidade de turistas que a gente recebe todos os anos. E aí, Lucas? Oi. Descasca esse abacaxi aí, Lucas. Tem um abacaxi. É complicado, Elu levantou esse ponto da enchente. A gente tem amigo do nosso ensino médio aí que
Tá até hoje tendo que quebrar a quarentena ainda pro trabalho, porque ele ainda não recuperou as coisas da enchente e tal. O Paulinho, nosso amigo Paulinho, perdeu absolutamente tudo da casa dele. Complexo, né? Por causa dele foi destruído. Vocês acreditam que essa problemática que a gente está levantando aqui, ela tem como ser superada de alguma maneira? A questão mesmo de consciência, né? Eu vi algumas imagens, vocês, Lucas e Caio, que são da área de cinema, né? Sabem o quanto a imagem fala alto, né? O quanto ela... Eu vi algumas imagens que me chamaram muito a atenção essa semana. Uma delas, algumas imagens sempre vão tocando na gente e tal, mas uma delas em particular, durou 3 minutos aproximadamente, são várias câmeras que foram pegando, câmeras de celular, coisa simples, e alguém pegou essas várias imagens e juntou em uma montagem apenas, em uma montagem só. O que era, né? Do que eu estou falando, para vocês entenderem? Era a marcha, eu digo marcha, de torcedores do Corinthians em direção à Avenida Paulista. Eles vão passando por vários pontos e tal, sobem a Consolação, até que eles chegam lá na Avenida Paulista para impedir uma manifestação, né? E, assim, era uma horda de pessoas entoando gritos da torcida, né? Ali gritos de, entre aspas, né? Gritos de guerra da torcida e tal. E aquilo, para mim, foi extremamente marcante, porque me parece um pouco isso, né? Esses dias eu estava aqui numa live falando de paz, espiritualidade, e entra um senhor para fazer um comentário. Foi a primeira vez, olha que eu já fiz aqui mais de uma dezena de lives como essa, com pessoas de formações totalmente diferentes, sobre temas diversos, mas nesse dia especificamente eu estava com um franciscano aqui, falando sobre paz e tal. E aí entra um sujeito aqui, rapaz, e ele escreve para mim, me põe um adjetivo lá, me ofendendo. Eu fiz questão de mostrar que foi o primeiro, na verdade o primeiro, foi o único, né, que se sentiu no direito de vir aqui para ofender. E aí quando eu vejo aquela imagem lá da torcida do Corinthians e tal, eu fico pensando, nós não já chegamos nisso, essa barbárie, né, porque dizem assim, né, nós já vivemos isso, nós superamos e a gente estava caminhando para um caminho de uma civilização mais desenvolvida, né, com outros valores e tal. E o que eu vejo acontecer é que a gente está voltando para um mundo mais bárbaro, né? Assim, que a pessoa se sente no direito de ofender a outra, acha que o que ela pensa, ela tem o direito de falar na cara da outra, enfim, coisas assim, né? Eu fiquei pensando, se ele falasse aquilo para mim na minha frente, eu não sei o que eu faria. Eu não sei se eu falaria o que eu falei para ele aqui, que foi o seguinte, querido, né, sabe, tenha paz, fique bem, porque eu não sei como é que eu vou estar num dia que alguém chegue para mim e me ofenda, não sei, a gente nunca sabe, né? Então, será que eu revidaria? Será que eu cuspiria na cara dele, que nem o Zé de Abreu fez, ofendido que foi, né? E depois muita gente vem falar, não, porque o cara, eu não sei qual é a reação que eu vou ter, né? Aqueles corintianos que estavam lá na rua, né, dispostos a tudo naquele momento, né? Ou então aquele outro que bateu numa mulher porque estava com camisa vermelha lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? Ele de camisa verde e amarela, lá no grupo dele, tal, passa uma mulher lá de vermelho com um homem de vermelho, e eles vão lá e o cara deu um chute nela, deu uma voadora, bateu na cabeça dela. Enfim, o que está acontecendo, gente? Vocês que são jovens, né? Vocês não têm medo disso? Eu teria medo de... Eu tenho medo de falar para mim, a Laura, falar, sai de casa. Não, olha, toma cuidado. Né? Não vai. Não, assim, como é que os pais de vocês, o que falam para vocês? Quem cuida de vocês, os avós e tal? Como é que é isso, né? Alguém fala para mim até hoje. Fala de política, até hoje. Nossa, eu tenho uma camiseta que é proibida aqui em casa. Ó, quem tá aí. A Carol chegou. Ela já fala. Peraí. Ouve aí, cara. Eu tenho 49 anos, tá? Se vocês não sabem a minha idade. E a minha mãe fala para mim que é para eu tomar cuidado, parar de falar de política. Não fala desse Bolsonaro, não, pelo amor de Deus. O pessoal dele é muito bravo. Por favor, meu filho, não fale. Eu falo, tem que falar.
Eu não posso ficar Ela quieto. falava isso. Ela falou esses dias para mim. Ela falava isso quando você ia nos caras pintadas. Caras pintadas, ela falava isso pra Ela não, você? ela não se ligava muito nessa época, mas ela sempre teve medo. Mas ela continua tendo. Cadê a... E vocês? Como que é? Os pais sempre têm receio, né, quanto a isso. Eu, por exemplo, eu tenho uma camiseta aqui em casa que é proibida, que não pode Qual que sair. é? Eu ganhei uma camiseta de presente do MST, e se eu saio com essa camiseta da rua, eu não posso. Eles trancam a porta, eu não saio com essa camiseta na rua. E aí, aí é estritamente proibido sair na rua com essa camiseta. Olha que coisa. Porque é um medo, né? Esse sentimento. Eu preciso falar. Esse sentimento que a gente observa vindo de toda essa massa, eu não vou citar nomes, porque isso envolve uma parte muito, muito delicada da história do mundo, mas eu acho que vocês todos já sabem de quem eu estou falando, de um certo país da Europa. Eu falo. Assim, Alemanha. Aquele tal daquele movimento, daquela juventude, daquele comunicador lá. Então, assim, é o mesmo sentimento e é o mesmo medo, sabe? Ele só tá adaptado para nossa contemporaneidade, tá ligado? É isso. A gente pode dar um espacinho para Carolyn se apresentar? Com certeza. Dizer Pode. chegou depois, mas chegou, né? Que prazer enorme ter você aqui. Cheguei. Ai, que prazer ter esse convite também. Fiquei muito feliz. Muito bom. A gente está falando nesse momento dessa sensação que a gente tem de que está muito violento, né? Esse processo da democracia nesse momento. A gente já falou de vários temas e tal, e eu falei que eu tenho muito medo de que a democracia esteja caminhando para uma ruptura, né? O que eu vejo é que ela está sendo levada para uma ruptura. Na visão de vocês, né? Como é que você enxerga isso? E sua mãe, ela te aconselha também a tomar cuidado, a não falar de política? Como é que é isso em casa? Em relação à minha mãe, assim, como eu gosto muito de me manter presente nos assuntos em que eu consigo entender, né? Tem alguns assuntos que eu realmente não tenho muito domínio, então os assuntos que eu tenho domínio eu gosto de defender a minha opinião. E minha mãe aceita isso muito bem, claro que ela fica preocupada e tudo mais, mas ela inclusive me incentiva de que eu vá atrás, de que eu defenda o que eu penso. E ela também sempre foi muito assim, ela nunca seguiu muito também o que todo mundo pensa. Ela sempre também foi muito, tipo, vou fazer o que eu penso e defender o que eu penso. Então ela me apoia muito nisso, mas claro que ela sente muito medo. Meu pai também sente muito mais medo do que ela, assim, inclusive quando eu vou em manifestações, e enfim, sempre mandando mensagem pra eles, tipo, tô bem, tá tudo bem, estou em tal lugar, tá tudo tranquilo. Mas eles me incentivam bastante, eu acho que isso me dá bastante força, assim, de continuar nessa caminhada. Muito bem. Olha, eu tenho alguns comentários aqui da Elizabeth. Ela está dizendo o seguinte, eu vou até aumentar o tamanho da nossa interação, porque ficou pequenininho ali, para poder não ficar em cima de vocês. A Beth diz assim, eu acredito nessa juventude. Tem uma mensagem da Micheline, admirada com vocês, não se admire, eles são inteligentes mesmo, está mandando um coração para vocês aí, como são inteligentes, são mesmo, muito, né? Muito bom ver esses jovens tendo vez para falar de política, expor o que pensam, e o melhor de tudo, enxergando que aí está, e também as injustiças sociais. Ainda bem que temos um grupo de solidariedade, é verdade. É verdade. Aí ela comenta mais aqui, ó. Parabéns por trazer esses jovens lindos, né? Obrigado pela parte que não me toca, né? Mas se eu fosse... Você é jovem também. Né? Não é só a sensação, viu, Caio? Quando você falou a sensação que a gente tem de estar retrocedendo tudo, eu disse que olha, a Beth, ela tem mais experiência do que a gente, viu? Muito mais. Viveu os anos de ditadura, ela já era jovem na época da ditadura, e o marido dela, quando o Ulisses Guimarães fala na Constituição, tem ódio e nojo,
né, a ditadura, ela dizia, meu marido, o marido dela também, ele não admitiria nunca, já falecido, e ela sempre fala para mim, não admitiria nunca que ela tivesse alguma flexão em direção à direita, né? Heloísa, você... Ah, a Heloísa não está aqui, eu vou deixar para pôr essa depois, quando ela voltar, porque caiu a conexão dela. Né? A Mariana chegou aqui para falar que se orgulha de você, Caio Caldeiro. É minha prima. Mariana é minha prima, beijo, mano. Que legal. Olha a Beth está dizendo que é santista, que fica triste com a violência, mas para pararmos essa barbárie precisamos de mais torcidas corintianas. Esses fascistas são medrosos. Se tivesse essa torcida pela frente, não teriam ido para a frente da casa do ministro Alexandre de Moraes, não teriam agredido os enfermeiros no Planalto. Eu acredito também, né? Mas eu tenho medo, sabia também? Porque eu acho que a violência não leva a nada. Eu sou da cultura da paz. E eu acho que a cultura da paz ela tem que ser valorizada, né? A gente tem que defender a paz, tem que defender o equilíbrio, né? A gente tem que defender a educação acima de tudo. E essas pessoas, elas quando agem dessa maneira, elas estão indo de encontro a esses valores, né? E isso não é bom, de modo geral. O Franklin, lembram do professor Franklin? Claro, né? Parabéns. Está dizendo que tem orgulho de ter sido vocês. Né? Elo, tem Elo, a Elo tá com delay, tá, gente? Então eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência. Minha internet tá oscilando. Isso, presta atenção que tem um recado para você aqui, ó. A Elizabeth Barbosa, ela tá dizendo que você é uma menina linda, preocupada, mas quem deveria zelar pela cidade está com a mesma preocupação. Ela está fazendo a crítica dela aqui, né? Vamos lá. Eu quero que vocês assistam a um pequeno vídeo de alguns anos atrás. Pode ser? Vamos lá. E depois do vídeo eu quero que vocês comentem esse vídeo, tá? Tudo bem. Essas manifestações que estão tomando o Brasil vão muito além da discussão de alguns centavos no reajuste da tarifa de transporte. Essas mobilizações mostram, acima de tudo, que o povo brasileiro se preocupa e quer debater os rumos do nosso país. A gente da UNE enxerga com muito entusiasmo o povo em luta na rua em prol de causas justas. E mais uma vez, vemos chamar os estudantes de todo o Brasil para tomar as ruas e para que a gente possa conquistar esse Brasil dos nossos sonhos. Vamos seguir nessas mobilizações até que a gente saia vitorioso. Não vamos arredar o pé na rua, porque se é na sala de aula que a gente aprende, é nas ruas que a gente ensina. E a juventude brasileira está conseguindo dar uma grande lição de democracia para o Brasil e para o mundo. Sem violência! Sem violência! Para isso, a gente vem reafirmar essa defesa de 10% do PIB para a educação, para valorizar o professor, para melhorar a infraestrutura da escola, para melhorar nossos currículos, para conseguir fazer com que a gente tenha uma escola e uma universidade conectada com os desafios da nação brasileira. E aí a gente viu, né, um vídeo que foi produzido em 2016 sobre as manifestações de 2013. E a gente está numa perspectiva olhando para esses acontecimentos no ano de 2020. Vocês, quantos anos tinha Caio, Lucas, Carolyn em 2013? 13, 14. 2013? 13, 14 anos. 13 anos. Vocês viveram esse momento de alguma maneira? Como foi 2013 para vocês? O que vocês enxergavam desse 2013? Pode falar, não lembro, para mim não tocou em nada. O que foi 2013 para vocês? Eu não estava envolvido em nada
parecido na época, mas eu lembro bastante das manifestações. Eu lembro bastante do sentimento da época. Caroline? Eu lembro de ver nos jornais apenas, também não estava muito por dentro da situação na época. Lucas? Eu lembro de ver pela janela, morando do lado da Ademar Barros. Aí todas as manifestações eram lá e tal, mas assim, não vi essa época na pele, assim. Era muito chegado. E agora, vendo essas imagens, vendo com música e tal, vocês falam, o pessoal o pessoal de cinema, Kevin? Eles fazem essas coisas mais emocionantes e tal. Vendo isso e olhando percebendo esse discurso agora, né? A luta foi, na época, não era só pelos 20 centavos do aumento da passagem de ônibus, isso se espalhou pelo Brasil inteiro, mas muito mais um sentimento de indignação. E, óbvio, havia também algumas manifestações muito bem orquestradas por detrás, que tentavam fazer uma negação da política. E, no final, o que acabou acontecendo? Desses movimentos, nasceram outros movimentos de revolução, também de mudança. Revolução é o seguinte, gente, para quem não entende, né? Revolução é o sentimento de mudança, né? Querer que as coisas mudem, né? É fazer alguma alteração em alguma realidade. A Elo chegou, deixa eu pôr ela para dentro da nossa transmissão novamente. E aí, por conta disso, a gente olha para aquele momento e vê o que está acontecendo hoje. Com o momento atual da política, vamos pensar. O Ministério da Educação cortando verbas, e lá a luta era para aumentar o PIB, o orçamento da educação em relação ao PIB, para a gente chegar a 10% do PIB brasileiro investido na educação. Aí a gente tem hoje um discurso de que não tem dinheiro, de que o país está indo mal, que a economia está indo mal. Por conta da pandemia, a tendência é de falarem que está pior ainda, né? Então, se já estavam cortando investimentos sociais, e a legislação ela foi sendo alterada para reduzir investimento em saúde, para reduzir investimento em educação, que são duas áreas importantíssimas e que poderiam dar respostas mais imediatas para os problemas que o Brasil está vivenciando. Se a gente olhar em perspectiva tudo isso, vamos olhar hoje toda essa desestruturação da saúde. É evidente que nenhum sistema de saúde está preparado para uma pandemia, nenhum sistema. Ninguém prepara um sistema de saúde para o pior momento, você prepara um sistema de saúde para a média. Né? Eu ouvi hoje do meu cunhado aqui, que é economista, ele estava sentado aqui ao meu lado conversando, um pouco antes da nossa live, e ele falou exatamente isso. Ele disse, um shopping não constrói um estacionamento para o dia do Natal, véspera do Natal. Ele constrói um estacionamento para a média. A estrada não é feita para o trânsito do Réveillon, ela é feita para a média. O hospital é a mesma coisa, né? Mas o que a gente vê, e eu tive uma live aqui com uma especialista, a Luana, que é do Emancipa, e ela estava falando do SUS, e a gente fez um levantamento de informações. O SUS diminuiu a quantidade de leitos ao longo dos últimos 10 anos. O número de leitos de UTI, de leitos de alta complexidade no Sistema Único de Saúde, ele vem diminuindo. O orçamento do SUS perante o PIB, ele vem sendo achatado. O orçamento da educação perante o PIB, nesse último ano, no último governo, também foi achatado. Nós temos hoje um teto de gastos que diz que não pode gastar mais, não pode investir mais em educação. Aquela PEC, né? A PEC da morte, né? E a gente falava o quê? Era a PEC da morte. E hoje o sistema de saúde está aí, enfrentando o quê? Uma pandemia que está levando pessoas à morte por falta da estrutura de saúde. Né? Vocês, olhando para tudo isso e pensando, caramba, eu tinha 13 anos e eu não pensava em política. E falam assim, que não se fala de política na escola. E hoje, o que vocês pensam disso? Como assim? Pensar em questão o que especificamente? Vocês acham que não se deve mesmo falar de política na escola? Eu não estou falando de política partidária, de fazer campanha. Não. Claro que deve se falar. Sim. Essa pauta de escola sem partido é a coisa mais absurda que já inventaram. A escola é o lugar onde se forma um cidadão. Como é que você vai formar um cidadão que não sabe de política? Sim. Elô? A Elô estava caída, tadinha. Eu acho a internet dela não está ajudando. A internet dela está bem ruim, né?
Hoje eu tive problemas de internet aqui. Carolyn, você falou que nessa época você acompanhou as manifestações lá em 2013 pelo jornal e tal. E hoje, você já foi a alguma manifestação de rua? Conta um pouco isso. Eu faço faculdade na Unifesp, então eu acabo ficando muito por dentro de tudo que acontece, né, em relação a todos os cortes que tem na educação e toda essa luta que a gente está vivendo, né, em relação a isso. Então, desde que eu entrei na Unifesp, eu comecei a ficar bem mais ativa em relação a tudo isso, começar a tentar entender um pouco melhor, a pesquisar mais, a participar mais. Então, eu comecei a participar dessas manifestações em defesa da educação. Acabei participando de umas 3 ou 4, algumas um pouco maiores, outras um pouco menores, mas eu vi no vídeo, e você também comentou muito sobre a questão da violência, né? E foi uma coisa que me orgulhou muito, e eu tinha um pouco de medo no começo também, essa questão da violência, que a gente via nos jornais, tipo, que aconteciam coisas absurdas, assim. E pelo menos nas manifestações que eu participei, que foram todas aqui em Santos, não teve nenhum desses problemas, sabe? Tipo, foram manifestações que deram orgulho de ver, sabe? Os estudantes estavam realmente sendo pacíficos e lutando pelo que eles tinham direito, né? Muito bem. E assim, a defesa da escola pública, no seu caso, que é aluna de escola pública, né, ensino superior, uma faculdade pública, a defesa de escola pública é uma pauta que vocês, Caio e Lucas, que estudam em universidade privada, para vocês também é significativo defender a universidade pública? Claro. Um pouco aquela coisa assim de... a Carolyn, ela subiu uma escadaria, ela chegou até lá em cima, né? E aí, quando ela chegou lá, ela olhou para baixo e falou, caramba, tem gente aqui querendo subir. Eu subi, eu cheguei aqui, eu não vou chutar a escada, ela está lá segurando a escada, enquanto outros estão dando a mão para chegarem lá também. E vocês que não entraram na universidade pública, estão na universidade privada, como é que é para vocês essa questão da defesa do ensino público, da universidade pública? A Elô também, né, que é aluna de universidade privada, mas eu sei, porque acompanho a luta, né, como é que é isso de defender a escola pública sendo aluno de escola privada? É fundamental, mesmo a gente estando nessa esfera diferente de educação, a gente continua tendo os mesmos problemas que a maioria dos alunos de escola pública, e a gente também está em contato com a esfera acadêmica pública, né? A gente tem professores que são formados em escola pública, a gente tem vontade de mestrado, doutorado em escola pública, pesquisa, muita gente envolvida com pesquisa. Então, eu acho que não tem muita essa separação entre entre aluno de escola particular e aluno de escola pública. E eu sinto que eu, Caio e Elô, a gente só faz a faculdade numa universidade privada porque a gente não tem a oferta do nosso curso em questão numa universidade pública aqui na região. Então, tipo, eu acho que é de extrema importância para a gente apoiar a universidade pública para pessoas como nós, no futuro, possamos, pessoas que tenham os mesmos sonhos que a gente, possam ter acesso a esses cursos numa universidade pública, assim. Eu também. Agora ficou melhor, é que eu troquei de... Tô no telefone. O 3G às vezes tá melhor que a banda larga. Sim. Nossa, tá muito melhor. Eu tive a oportunidade de participar de vários eventos, né, do movimento estudantil, e o que a gente tentava fazer muito era trazer a pauta da universidade pública para dentro da universidade privada e vice-versa, né? Como o Lucas falou, ele e o Caio, nós não conseguimos, né, ingressar numa universidade pública porque não tem acesso na região, né? Felizmente, a Unifesp, ela oferta alguns cursos, mas não os da nossa área. Mas, às vezes é muito difícil você trazer a realidade do aluno de universidade pública de universidade privada, porque, ou por questões de que eles não entendem que essa é uma obrigação do governo, né? Pode-se dizer que sim, de dar educação para as pessoas.
e também porque é uma realidade muito distante. Mas, assim, acho extremamente importante todo mundo defender a permanência estudantil para que mais pessoas tenham acesso e lutar para que esse auxílio, né, para os estudantes seja ainda maior. A gente teve um corte na educação muito, muito grotesco esse ano. Nós quatro, ano passado, nós estávamos na manifestação contra os cortes das universidades públicas. E a única que de fato estuda na universidade pública é a DE, e a DE estava lá. A gente um ligando para o outro, todo mundo se apoiando, falando para não desistir. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente dar um braço para o outro e ver que não se trata, né, do individual, mas se trata do coletivo. Então, a gente tem que aprender a trabalhar no coletivo para conquistar espaço e garantir, né, o que é nosso direito, que é a educação. Uhum. Muito bem, muito bem. E educação como direito precisa ser compreendida por todos, né? Porque é um papel da sociedade defender a educação pública, né? A educação pública e gratuita. Muita gente fala assim, é uma falsa polêmica, né? Não é gratuito porque a gente já paga, no sentido de que não está sendo cobrado mais uma vez, né? O Estado está redistribuindo o recurso na forma de uma estrutura educacional qualitativa, né? Fora isso, também tem um outro aspecto, que nas universidades federais e públicas, de modo geral, não apenas as federais, aqui no estado de São Paulo a gente tem universidades estaduais de extrema relevância, né? A USP está entre as mais importantes do mundo. Nós temos a Unesp, a Unicamp, que são universidades estaduais, e universidades federais que estão também aqui no nosso estado, em São Paulo. Elas têm um papel muito relevante na pesquisa, porque muita gente não sabe, né? Mas o que é uma universidade? A universidade é um espaço de construção do conhecimento a partir do ensino, da pesquisa e da extensão, né? O ensino é ensinar, é educar, é dar aulas, é formar profissionais para o mercado de trabalho, enfim, né? Ou mesmo como pesquisadores. A pesquisa em si é incentivar a inovação, é incentivar a inventividade, é incentivar a criação de tecnologias nas mais diversas áreas, inclusive na área de humanidades, né? Porque não se pensa em ciência sem o ser humano, embora haja ministros empossados que dizem que ciências humanas são, entre aspas, menos importantes, né? É uma ignorância, tá certo? Sem outros adjetivos, que eu acho que chamar alguém de ignorante já é suficiente, né? E a extensão é o que a universidade consegue levar para a comunidade onde ela está inserida. Então, toda cidade deveria ter uma instituição de ensino superior, ou as regiões, de modo geral, todas elas deveriam estar ao lado de instituições de ensino superior que tivessem esses três papéis muito claros, né? A gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, ou mesmo aqui em São Paulo, o Hospital das Clínicas em São Paulo, que é um hospital de referência para o tratamento dessa doença que a gente está enfrentando agora, dessa pandemia da Covid-19. Muita gente não sabe, o Hospital das Clínicas é um hospital de uma universidade, é um hospital escola, né? No Rio de Janeiro, muitos hospitais no Rio de Janeiro, hospitais ligados a universidades públicas. Em muitos estados brasileiros, os principais hospitais são hospitais universitários. Por quê? Porque é uma prestação de serviço da universidade para a comunidade. Imagine uma cidade como a nossa, com 320 mil habitantes, tivesse aqui uma universidade pública. O quanto isso não seria útil para a comunidade, para os jovens, não apenas que querem fazer uma faculdade lá dentro, um curso superior, mas a condição de você fazer pesquisa, desenvolver tecnologia, de ter uma visão de mundo ampliada, ou mesmo de servir a comunidade com o serviço que essa universidade pode oferecer. Então, defender o ensino público no nosso país deveria ser uma obrigação de qualquer um, né? Um compromisso ético das pessoas, né? Eu vejo esses ataques que acontecem contra a educação brasileira, ou mesmo os ataques que fizeram antes da pandemia à saúde no Brasil, que o corte de verbas, a história de tentarem privatizar o SUS, ou reduzir a abrangência do SUS e coisas do tipo. Esses são ataques contra a sociedade brasileira.
A gente precisa deixar isso muito claro, né? Sim. E vocês que são jovens precisam ter clareza de que a luta de vocês é para manter esse país com as mínimas condições de a gente seguir lutando por dignidade. Porque nós somos privilegiados, mas há uma quantidade muito grande de brasileiros que ainda precisa muito da ajuda da gente. Essa analogia da escadaria, eu gostaria de deixá-la registrada aqui, né? A gente sobe escada, sobe degraus, chega a algum patamar e a gente jamais pode olhar para essa escada e chutá-la. E eu vejo muitos fazendo isso, né? Eu vejo muitos falando, eu era pobre, eu tive uma vida difícil, olha onde eu cheguei. Qualquer um pode chegar aqui, não é assim, né? E quem chegou lá, se olha para a escada e chuta, né, é triste isso, né? E eu vejo que vocês são diferentes, né? Vocês chegaram a um degrau onde poucos brasileiros chegam. A população brasileira que chega no ensino superior, gente, vocês devem ouvir isso na faculdade, né? São muito poucos. Né? Vocês estão na universidade, vão sair dela formados e bem formados e farão parte de uma elite intelectual. E quando eu vejo vocês mantendo esses valores no coração de vocês, na mente de vocês, no fazer cotidiano de vocês, lutando por um país melhor, da maneira como podem, né, dando a contribuição que vocês podem, eu fico extremamente emocionado e muito feliz de saber que a gente pode sim ter esperança de que isso pode mudar, né, que esse país tem como mudar. E o professor Franklin está fazendo uma pergunta. Eu vou fazer pergunta para vocês responderem. Antes dessa tem outra, tem duas, tá? E aí eu vou fazer a pergunta e vocês vão responder as duas perguntas. Fazer uma roda, vocês vão responder as duas perguntas dele. Sabatina do Franklin. Do Franklin. Meu Deus. Vocês acham que a juventude atual vem se tornando passiva diante dos acontecimentos atuais? Vamos fazer o seguinte. Elô e Caio respondem essa, tá? Vocês acham que a juventude atual vem se tornando passiva diante dos acontecimentos atuais? E aí a próxima pergunta, a Caroline e o Lucas respondem. Vamos lá? Tudo bem. Tá bom. Quer começar, Elô? Começa você. Então tá. A juventude estava se tornando passiva. Eu tinha até comentado algo parecido mais cedo sobre... depende muito da bolha social em que você está. Por exemplo, eu enxergando de dentro da minha bolha, a gente não está nada passivo. Mas existe sim uma parcela que ainda precisa ser conscientizada, entendeu? E essa conscientização ainda não está chegando neles. Essa a principal crise que o pessoal da esquerda está comentando. A gente precisa voltar ao trabalho de base e conscientizar as pessoas em que a conscientização ainda não está chegando. E é por isso que eles estão passivos, porque eles não sabem. Eles estão ignorantes da situação, né? Então, fica muito mais difícil você tentar convencer uma pessoa de que ela está sendo prejudicada, sendo que ela acha que não está acontecendo nada. Porque ela está numa posição de privilégio, entendeu? Vou falar? Então, assim, nós quatro aqui, nós somos da mesma sala do ensino médio e eu tenho muito orgulho da nossa sala, porque a gente era muito ativo politicamente, a gente discutia, a gente procurava saber o que estava acontecendo. E até hoje, né, todo mundo conversa fala sobre o que está acontecendo, tem uma opinião e sempre procura formas de tentar mudar a realidade, né? Nós, como eu falei pouco antes, nós estávamos na manifestação do 15 de maio, a grande parte da nossa sala estava lá, né, eu fico muito feliz com isso, e eu acho que isso foi muito importante não só na nossa adolescência, mas como a nossa formação agora, né, influencia muito essa nossa primeira fase adulta. E outra coisa que o Caio falou sobre a gente estar dividido, é porque é vendida a ideia de que qualquer um pode ser empresário. Você faz Uber, você consegue a sua renda sem um patrão. Então, você é dono do seu próprio nariz. E não é isso. Você continua vendendo a sua força de trabalho. Você continua escravo daquela situação. Isso, ele continua sendo explorado
só que é vendido de uma forma, né, no marketing, na televisão, que você é empresário, você está cuidando da sua vida, você não precisa de ninguém, e você continua vivendo com um salário abaixo da média. Então, é muito difícil você conversar. É algo que foi trabalhado de uma forma muito explícita e já está bem entranhado na cabeça das pessoas. Então, até você convencer de que a realidade não é aquela, fica muito difícil. E as pessoas mais novas, né, adolescentes, 15, 16 anos, eu não vejo eles discutindo política, eu vejo eles discutindo memes. Eles não procuram saber o que está acontecendo, porque eles preferem não se preocupar. Então, é melhor, às vezes, para eles é melhor viver na inércia do que tentar entender o que está acontecendo em volta deles, né? Muito bem, muito bem. Eu não vou falar nada. Eu vou deixar no comentário de vocês, mas eu tenho um segundo aqui. Aliás, antes da pergunta para vocês, eu tenho aqui um comentário do Everton. O Everton, ele também foi do movimento estudantil, é um grande companheiro de lutas, né? O Everton Vieira. Ele está dizendo: parabéns pelo papo, camaradas, a defesa da universidade pública é essencial para a pesquisa no país, atuei no movimento estudantil durante mais de 10 anos, parabéns a todos e todas. E ele põe a hashtag Adia Enem, é seguido pela Elizabeth Barbosa, e o Franklin pede para vocês. E aí eu pedi para o Lucas e para a Carolyn responderem essa. Qual o posicionamento de vocês sobre o Enem 2020? A gente já falou um pouco sobre isso, Franklin, mas a Carolyn não estava aqui na hora, então eu gostaria que ela começasse, ou o Lucas começa, a Carolyn termina, pode ser? Assim, ó, eu vou deixar a Carolyn falar, porque eu falei antes, mas eu assino embaixo, hashtag aí de Enem, agora pode falar, Carolyn. Se quiser eu falo um pouco depois também. Bom, eu não sei exatamente o que vocês falaram, mas colocando minha opinião aqui, eu acho que adiar o Enem é, tipo, indispensável, porque a gente vive numa realidade em que a gente sabe que grande parte da população não tem acesso à internet, e isso é um fato, não é uma coisa que dá para ser discutida, é um fato. A gente tem que apenas aceitar. E se essa pessoa não tem acesso à internet e o governo também está dando outros modos dela estudar, não está entregando livros ou, enfim, disponibilizando outras formas com que ela consiga estudar, eu acho que fica muito difícil você tentar manter. Parece que meio tentar se cegar, sabe? Tipo, vou fingir que eu não tô vendo que isso existe, vou fingir que a realidade é outra. E é muito triste isso. Pra mim, só aprofunda mais, só deixa cada vez mais escancarado o tamanho da disparidade social que a gente vive, sabe? Mas é exatamente isso, né? Que a gente, você não estava aqui na hora, mas foi exatamente isso que a gente falou, né? Na discussão, não com as mesmas palavras, né? Com licença, Walter. Eu não sei se o Franklin estava na hora, mas eu vou repetir o meu comentário para deixar bem claro. Então, Franklin, eu vivo com uma estudante de terceiro ano de ensino médio, minha filha, que estuda no Colégio Adélia, e a situação lá em casa não é favorável para que ela possa realizar o Enem de forma ideal, assim. É muito difícil para ela estudar, porque ela tem que cuidar do irmão mais novo dela, que agora tem seus 2 anos de idade, e ele tá longe de ser um bebê tranquilo. Ele faz muita bagunça, é muito ativo durante o dia, ela não tem tempo para poder estudar. O único computador que ela tem é um computador antigo do padrasto dela, então, assim, eu sinto medo, porque eu paro pra pensar, tipo, se no dia que for realizada a prova, se ela ficar mal, se o Henrico ficar mal, se a conexão estiver instável, o que ela vai fazer? Ela vai perder o resultado do Enem? É isso, sabe? Então, tipo, além do estudo dela ser prejudicado, a própria realização da prova é prejudicada também. Então eu não vejo outra saída a não ser o adiamento. É isso, basicamente. Muito bem, muito bem. Eu tenho aqui Sísifo, né? Porque a gente falou, né? Falou um pouquinho dele, né? O que nós
o que nós debatíamos aqui, discutíamos aqui, era sobre essa sensação, né, de que a gente está tentando resolver os problemas, levando a pedra até lá em cima, e aí quando ele chega lá em cima com essa pedra, o que acontece? Cai. Ela cai, né? Aí tem que começar tudo de novo. Né? E essa sensação é uma sensação muito difícil. E outra questão, né? Muita gente esquece que a gente tem uma realidade assim. Isso é uma foto aqui do Guarujá, né? Sim. Aliás, uma foto brilhante, né? De uma matéria, depois eu até coloco o link aqui. Pessoas vivem assim, vivem nesta condição, né? E se vivem nesta condição, como é que elas vão ter um espaço para estudar? Eu vejo os políticos dizendo assim, eu falo isso para os meus alunos, eu falo, gente, procura um cantinho ali para você estudar e tal, porque tem que falar, porque a vida segue, né? Eu tenho que dar aula, enfim, estou dando aula, das minhas turmas entram metade dos alunos, na escola pública eles têm agora um ensino remoto, na prefeitura eles entram num site, baixam lá o PDF com a aula, e aí eles têm um roteiro para estudar um pouquinho por dia, cada matéria num dia. Depois eles criaram uma forma de eles mandarem a lição de volta para a gente. Como que eles mandam a lição de volta? Eles têm que mandar por e-mail a lição. Ou então eles fazem a lição no caderno, e aí quando as aulas voltarem, eles entregam para nós. Gente, é impossível, vamos ser honestos. É um negócio inviável de acontecer, não acontece. Eu tenho sala que até agora, de 30 alunos, 35 alunos, 2, 3 entregaram a atividade, a maioria não entregou. E só alguns se sentiram na condição de reclamar. De todas as salas, até agora eu achei, muita gente vai reclamar. Só um aluno, até agora, foi lá e reclamou. Vocês não têm noção, vocês acham que todo mundo consegue? Vocês não sabem o que está acontecendo? Tem gente que não consegue, que não pode entrar, que não tem acesso à internet, tarará. Eu achei, os professores vão se rebelar com isso. Ninguém falou nada. Eu fui falar isso numa reunião, eu fui querer falar isso numa reunião pelo Zoom, para um grupo de professores, e ninguém comentou nada, ninguém reforçou, ninguém veio junto. A maioria ficou quieto. Claro, ninguém é muita gente, né? Tem os colegas, os amigos que compartilham do mesmo pensamento e estão ali juntos reclamando disso. Mas, assim, quem está pensando naquele aluno que vive naquela condição que eu acabei de mostrar aqui, que vive nessa casa, nessa moradia, que isso não é uma casa, né? Que vive nessa condição, que não tem a internet. A gente que tem a condição, tem uma internet ruim, imagina quem não tem um aparelho de smartphone. São milhões de brasileiros que não têm. Aqui em Guarujá são são milhares de famílias que não têm essa condição. Né? Não tem essa condição. E aí, como é que vai fazer? E não tem nenhum planejamento de como é que você vai resolver isso, né? É uma preocupação muito grande mesmo, é absurdo o que está acontecendo. Isso só demonstra a fragilidade de um sistema que não estava preparado para uma situação como essa. Tudo bem, não podia estar mesmo, porque ninguém esperava que fosse acontecer. Mas essa fragilidade de não estar preparado para isso expõe outras fragilidades. Porque a gente não estava preparado para garantir, como nós já falamos aqui, água encanada para as pessoas lavarem as mãos em casa. Uma condição de ter possibilidade de parar alguns dias e não passar fome. Porque tem gente que não pode parar um dia. Se parar um dia, passa fome. Né? Empresários que não conseguem parar 2 meses com a sua empresa, senão a empresa quebra. Isso é a fragilidade de um país, uma fragilidade muito grande. Né? Tem alguma coisa errada nesse sistema. A gente precisa corrigir isso, porque não é possível que a economia de uma nação, que é a 10ª maior economia do mundo, não sustente uma pandemia, porque é um risco, tanto é que aconteceu. Né? E nós temos um país que não sustenta uma pandemia, minimamente. Né? A gente tem que ver pessoas dormindo no relento, na fila do banco, esperando conseguir receber R$600, enquanto 200 mil militares receberam dinheiro na sua conta sem terem o direito. É difícil engolir. Sim. E a política, ela expõe ainda uma outra fragilidade, né? Que é o seguinte, a gente está vendo um governo que não se preocupa com o enfrentamento da doença, está se preocupando na construção de uma narrativa, que é uma narrativa política, para garantir um apego enorme ao poder. Não é possível, não há país no mundo que tenha entrado nesse momento de pandemia e que esteja indo para o 3º ministro da Saúde. Sim. Não tem. Sim. Nenhum país passou por isso.
Então, o que está acontecendo aqui é assustador. Tem algum outro presidente que está falando a mesma coisa que o Bolsonaro? Não. Parecido com ele, tem alguns, mas são realidades muito diferentes. Sim. Tá certo? Assim, de que não é para tanto, de que o isolamento pode ser controlado, né? Hoje até a gente estava discutindo aqui a Suécia, né? Que eles não fizeram isolamento e agora estão tendo resultado, né? E agora eles estão forçando o isolamento depois do que já aconteceu, depois que eles viram as consequências. Agora já era. O problema é que lá, quando a gente vê os números de lá, per capita, são muitas vezes maiores do que os brasileiros, os números brasileiros. Eles têm poucos casos comparativamente ao Brasil, mas a população deles também é pequena. A população deles é menor que a população da Grande São Paulo. Eu tinha visto, acho que foi alguma declaração do Bolsonaro, algum repórter perguntou para eles qual era a opinião deles sobre como a Argentina estava lidando, aí ele falou, compara os números por milhão, e se você compara os números por milhão, a Argentina tem muito menos por milhão do que a gente. Eu não sei por que ele falou isso. Porque ele é ignorante. Ele está completamente despreparado. No sentido de ser desinformado, né? Ele fala mal da Argentina, falando que eles estão caminhando para um socialismo, mas assim, as pessoas que estão na Argentina não estão reclamando, estão achando ótimo o que o presidente está fazendo. Aumentou até a popularidade dele, acho. Se eu não me engano, era 2 pessoas por milhão de habitantes na Argentina, e aqui no Brasil a gente estava, naquele dia, em 67 pessoas por milhão de habitantes. Muito, muito diferente. Sem testar. Sem testar. A gente não tem teste nem aqui no Guarujá, né? Não. É assustador o que está acontecendo aqui em Guarujá. Assustador. É preocupante, né? Não querendo ser alarmista, né? Mas é assustador. A Sueli Rodrigues fez um comentário, a desigualdade só aumenta. A Elizabeth Barbosa está dizendo que o maior problema do ensino remoto está sendo esse, oportunidades desiguais, alunos sem energia elétrica, sem computador, a única internet é do celular dos responsáveis. Eu tive aluno que respondeu, professora, eu não posso mandar a lição, não consigo, porque meus pais estão saindo para trabalhar, e eu não tenho internet no celular, eu só consigo usar a internet quando eles chegam, e às vezes, quando eles chegam, eu não consigo usar, enfim, tem problemas assim, né? É complexo demais, né? E não há soluções no horizonte para isso, e a gente precisa dar uma resposta para essas questões. O pior é que eles não querem dialogar, né? Quando a gente fala em diálogo, fala em levar ideias, fala em tentar propor alguma coisa diferente e tal, e tem muitas iniciativas para propor uma sistemática de ensino para esse momento, né? Um pouco diferentes do que eles estão propondo, eles não querem nem ouvir a gente, né? Tem aqui uma participação da Ana Cláudia Araújo. Minha pergunta muda, vendo toda essa realidade apresentada, enquanto assistente social, conheço a miserabilidade de perto, aí pergunto, o que vocês acham desse sistema do homeschooling, ensino em casa? Isso não é tão simples e nem para todos, mas até porque até aqueles que tinham internet, ao meu ver, também problematizam isso. Qual o olhar do jovem sobre essa questão? Ana, você chegou um pouco depois, a gente falou um pouco sobre isso, mas quem é que se habilita a dar uma resposta para ela? Eu posso falar? Eu posso falar. Fala aí. É que eu ia falar daqui em casa, né? Minha mãe tá dando aula para crianças de 5 a 7 anos de idade. Então, eles são muito pequenininhos. E os pais precisam estar o tempo todo do lado. E muitos choram, com saudade dos colegas. Muitos ficam o tempo inteiro perguntando quando que vai acabar. Aí a professora não sabe responder quando que vai acabar, né? Eles ficam desesperados. Então, a criança ela fica um pouco desesperada, né? Porque ela precisa dessa socialização. E ela fica meio perdida com isso tudo. E precisando do apoio o tempo todo dos pais, fica mais difícil até mesmo para os pais, né? Que não têm experiência, né, na área da educação como professores, então eles estão tendo que aprender a ser professores dos filhos. E o professor tem que aprender a mexer em vários tipos de tecnologia diferentes para conseguir dar aula. E o dos mais velhos, digo, os adolescentes, né, que é o caso do meu irmão mais novo, eu vejo que parece que é férias, porque eles não têm parece que eles não conseguem desenvolver a responsabilidade que
meio que foi jogado no colo deles. Então é difícil para eles acordarem cedo se eles vão ficar em casa. Para que eu vou assistir aula na internet? Então você tem que ficar o tempo inteiro plantando na cabeça dele que é uma situação atípica e é dessa forma que vai ter que funcionar, infelizmente. O que é importante, só fazer um comentário rápido para esclarecer, é que tem duas questões aí, né? O homeschooling, esse termo, ele é muito usado para se falar da questão mesmo do ensino doméstico, do ensino em casa, né? É uma metodologia de ensino em que você tem a família assumindo a iniciativa de formação educacional dos filhos. Isso é muito comum em alguns países, nos Estados Unidos isso acontece, principalmente em algumas regiões onde as famílias não aceitam o ensino público, o ensino público no sentido do ensino para todos, seja ele de iniciativa pública ou não, né, mesmo nas escolas particulares, onde se segue uma metodologia de ensino focada em algum tipo de direcionamento. Quando falam de ideologia, por exemplo, é óbvio, né, a instituição escolar tem uma ideologia, qualquer que seja ela, né? Porque você não está livre da ideologia. Evidentemente, porque você é um ser humano. Não tem como você não ter ideologia, é isso. Impossível, né? Enfim, mas é uma outra questão de narrativa diversa. Depois a gente vai fazer uma live específica sobre a questão de escola sem partido aqui, que é um tema polêmico, e eu faço questão até de convidar alguém que defenda isso para a gente poder debater esse tema. Vai ser bem legal, né? Mas assim, o homeschooling, que é essa iniciativa de ensinar em casa, é diferente do que a gente está vivendo agora, que é esse ensino remoto, né? É esse momento que a gente está vivendo de ter que lidar com uma situação nova para muita gente. Para mim não é, por exemplo, eu já fiz cursos em EAD, ensino à distância, que é uma outra modalidade, que é um outro tipo de ensino, né? Onde você tem uma aula que é dada, gravada, você não tem interação com o professor que dá aquela aula, você tem interação com um tutor da turma, que é um professor que acompanha a turma para tirar dúvidas, para dar as orientações, e aí você tem toda uma metodologia em que tem o horário de entrega das atividades, com a data, é totalmente diferente. O que a gente está vivendo agora é um ensino que eles chamam de ensino remoto, que é o seguinte, por exemplo, eu venho aqui, dou a aula, e os alunos estão aqui comigo, interagindo, na tela. Mas como é que é a interação deles, gente? É impressionante. A mãe da Heloísa, que dá aula para as crianças, tem interação, né? Eles aparecem na telinha, eles querem falar, é complexo. No meu caso, ficam 25 telas pretas na minha frente, onde só aparece o nome. Não tem ninguém olhando para você. Ninguém olha. Eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a fechar minha câmera. Aí eles falam, professor, a gente não está te vendo. Eu falei, eu também não estou vendo vocês. Então tá tudo 0-0, tudo igual. Vamos que vamos. Vocês ouvem a minha voz aí e eu não ouço nada aqui. E aí fica daí um abre uma câmera, enfim. Eles não estão preparados para essa interação. Esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, que deveria ser o de uma aula, né? Um fala, o outro ouve, eu comento, você reflete, eu falo uma coisa, você tira dúvida e tal. Nesse ambiente é muito difícil, as pessoas elas são muito retraídas, né? Então, realmente além de toda a questão econômica e social, além de toda a questão tecnológica de dificuldade de acesso, a gente ainda tem uma questão, as pessoas não foram preparadas para isso. Nem professores, nem alunos. Surgiram diversos questionamentos. Por exemplo, e o meu direito de imagem? Né? As aulas estão sendo gravadas, né? Né? As aulas são gravadas e tal, né? E futuro, será que eu vou ser necessário? Tem esse medo também, né? Eu gravei a aula, ok? Tudo bem. E amanhã? Será que ele não vai me mandar embora? Eu não preciso mais de você, sua aula já está gravada. Tem professor meu em aula que não está passando nem vídeo, porque ele estava receoso com direitos autorais. E tem direitos autorais. Ele falou, vou pausar agora aqui, porque eu não quero isso na aula gravada, por causa de direitos autorais. Eu falei, caramba, até isso, né? E tem, eu coloco aqui às vezes alguns vídeos do YouTube e rapidamente o Facebook e o YouTube já me mandam um aviso, olha, esse vídeo tem direitos autorais, se você não é detentor dos direitos autorais e tem algum tipo de venda no vídeo e tal, você pode ser processado. É isso. É que aqui é só educativo e tal. Não tem nenhum interesse comercial, mas se tem interesse comercial, e escola tem interesse comercial, ela cobra mensalidade. Sim. Se é uma escola
pública, tudo bem, mas se é uma escola paga, ela cobra a mensalidade de alguém, então ela tem que pagar os direitos autorais. Então vai criar um problema jurídico enorme em relação a isso, né? Tem todas essas questões aí postas, né? Eu tenho alguns outros comentários aqui, pessoal. O do Edinaldo, que é professor também, cobriu vocês aí, mas é rapidinho, né? Que o texto é grande. Meu filho é estudante do ensino médio, escola estadual. Eu estou acompanhando seu estudo remoto e tenho certeza que ele, mesmo se dedicando aos estudos e tendo acesso à internet, não está preparado para o Enem. Tenho visto exercícios repetitivos de conteúdos atrasados e uma defasagem nos assuntos que ele teria que aprender para poder concorrer de forma justa no Enem. Imagine como está a situação de quem não tem acesso à internet ou condições razoáveis de estudo. E aí ele segue, acredito que, e não consegue passar mais aqui, porque tem uma limitação de caracteres, mas eu acredito que ele deve estar falando um pouco sobre isso, né? Tem um comentário aqui da Sueli, né? Adia Enem, já, fora Bolsonaro. A Beth, esse momento que vivemos de ausência do futuro, o que podemos aprender com tudo isso? Que cuidado devemos destacar? Vamos para esses finalmente? Vamos usar essa pergunta da Beth aqui para os finalmente? Vamos? Vamos. Quem começa? Tá com vocês. E aí? Vai, Caio. Jogaram para mim. Bom. A ausência de futuro é exatamente esse o sentimento. A gente não sabe o que vai ser. A gente tem algumas noções do que pode ser e nenhuma das noções é muito boa. Então, eu acho que os principais cuidados, principalmente agora, o cuidado principal é a pandemia. A gente tem que ficar em casa, seguir as diretrizes da OMS. A gente tem que ficar em casa, manter o isolamento social. Agora, os outros cuidados, tipo, envolvendo a esfera política, essas coisas, eu acho que, como eu já tinha comentado, a gente tem que olhar para aquilo que a gente não estava vendo, que a gente estava esquecendo de ver. A a esquerda, principalmente, estava num momento, desde o golpe na Dilma, a gente estava vivendo um momento de muita reflexão, muito teórico, a gente estava pensando muito e fazendo pouco. E teve esse afastamento, né, do trabalho de base de grande parte da esquerda, né? A esquerda, grande parte da esquerda, não vou falar toda a esquerda porque não parou de falar com o povo. Então, eu acho que é esse o principal cuidado que a gente, principalmente que é de militância, que tem esse caráter mais revolucionário, é prestar mais atenção nisso. No trabalho de base, é conscientização e tomada da narrativa. A gente tem que quebrar a narrativa irreal que eles criaram e que é muito difícil, vai levar muitos anos. Então, eu acho que é isso, né? O principal cuidado é a gente quebrar a narrativa. Muito bem, muito bem. Quem prossegue? Eu queria falar uma coisa aqui, mas eu precisava da Caroline, ela aparentemente caiu aí. Eu acho que caiu, mas ela deve tentar voltar, né? Eu ia falar que, além disso tudo, desse cuidado coletivo que a gente tem, nesse isolamento social a gente precisa prestar atenção no nosso cuidado pessoal, sabe? O isolamento social, ele trouxe à tona diversos problemas que a gente não estava prestando atenção. Tipo, por exemplo, eu vivi 2 anos da minha vida em isolamento depois do ensino médio e tal, por diversos problemas pessoais e tal, e eu vivi esse isolamento e eu tô vendo o mundo inteiro viver agora, e o quanto isso faz diferença na vida da pessoa, sabe? É muito peso psicológico, e no que tocava a Dé era sobre a nutrição, sabe? Eu vejo muita gente perdendo completamente o controle da própria alimentação. Sim. Com isso, e tipo, e sabe, tipo, as pessoas não estão deixando de almoçar, com a questão financeira, muita gente deixa de comprar comida, muita gente passando fome, que numa situação normal não passaria. Então,
é assim, é um cuidado que tem que se tomar e, tipo, a gente tem que começar a pensar mais nisso, mais na distribuição desse tipo de recurso. Muito bem, muito bem. E é uma preocupação extremamente acertada, né? Porque Sim. a gente está vivendo num momento aí, uma dificuldade muito grande de pessoas acessarem a alimentação, né? Já era difícil, né? No Sim. momento atual fica pior ainda, mais difícil ainda, né? Elô? Assim, eu acho que a gente tem que primeiro tentar filtrar as informações, porque no começo da quarentena eu tive uma crise de ansiedade devido à quantidade de informações que eu estava recebendo o tempo inteiro, lendo sobre política, lendo sobre a pandemia. Então a gente tem que aprender a filtrar o começo de tudo, porque não vai ser uma manifestação que vai acontecer agora e vai resolver os problemas. A gente está evitando fazer manifestação por conta da pandemia. Tentar procurar formas de cuidar da cabeça, né, e do corpo. Eu acho que as pessoas têm que procurar tentar encontrar formas, seja numa atividade física, seja assistindo filme, procurar se distrair, porque senão você beira a loucura. Uhum. E aí uma coisa que eu queria falar também que eu tenho feito ultimamente é procurado aprender, né? Porque a gente é muito novo, tem muita coisa para aprender ainda, por mais que você estude, você nunca vai saber de tudo. Eu tô vendo umas iniciativas muito legais de algumas pessoas da mídia, né? Teve a explosão vou citar o nome, da Gabriela Prioli, a gente tava até comentando com o Caio, com o Lucas esses dias, né? Que ela tá agora tentando passar esse conhecimento para as pessoas, mas tem outras pessoas também fazendo esse trabalho. Então, eu acho que distrair a mente sem perder, né? Sem se alienar, né? Sabendo filtrar as informações e procurar manter a cabeça boa, porque uma hora isso vai passar e a gente vai voltar, né, à normalidade, né, entre aspas. Entrar em pânico não vai ajudar. Que assim seja, né? Que assim seja. Ô, Lucas, fala rapidinho a bola que você levantou para Caroline. Eu ia falar sobre a alimentação das pessoas nesse cenário de isolamento social. Eu sinto isso muito, que a minha rotina virou uma bagunça, porque eu não consigo dormir devido à insônia, e uma coisa leva a outra, eu não tenho horário para comer, e eu sinto que eu não sou o único nessa. E não só isso, as pessoas também, tipo, você vai no mercado, a alimentação do brasileiro está prejudicada, você não acha arroz, você não acha feijão, os preços decolaram, uma caixa de leite passa dos R$4 em alguns lugares, entendeu? Isso impacta muito a vida do brasileiro, que tem uma alimentação muito definida, assim, o PF é a vida do brasileiro. Caroline, a gente está construindo, caiu a tua conexão, né? A gente está construindo o nosso finalmente aqui a partir de um comentário da Elizabeth Barbosa, que ela disse que a gente está vivendo um momento de ausência do futuro, né? E o que a gente pode aprender com tudo isso? Que cuidados que a gente deve destacar? Acho que essa é a grande questão, né? O que a gente pode aprender com tudo isso? O que a gente pode fazer durante esse tempo todo, né? Eu acho que é um momento de muita vulnerabilidade para todo mundo. E, assim, eu estou tentando manter a minha rotina dentro do possível, mas também sendo muito gentil, assim, comigo, sabe? Me respeitando muito, respeitando as minhas vontades. Então, às vezes eu também não tenho vontade de comer nos momentos em que eu costumava me alimentar. E tudo bem pra mim, assim, eu aceito isso. Às vezes é meio difícil, às vezes a gente quer se culpar um pouco por, tipo, nossa, por que não estou fazendo isso? Ou porque, né? Mas a gente tem que tentar evitar isso mesmo. Eu acho que a minha dica além de tentar, acho que eu escutei um pouquinho do que a Elô falou, de tentar se exercitar, tentar aprender, tentar continuar estudando, fazer coisas que te deixam felizes, meditar, fazer yoga, descobrir uma
assistir filme, assistir série, depois passam bem pra gente. E acho que, acima de tudo, antes de fazer essas coisas, é respeitar que a gente pode fazer essas coisas, que tudo bem, se a gente não quiser fazer aquilo que a gente planejou ontem de fazer, que esse, como um momento de vulnerabilidade para todos nós, também é um momento que exige muita gentileza, né, com a gente mesmo, né, de, tipo, entender que tá tudo bem se a gente não estiver aguentando essa barra e que é uma coisa atípica mesmo, né, a gente não foi preparado para viver essa situação, então a gente tem que exatamente procurar aprender com ela e da melhor forma possível, eu acho. Você não é obrigado a ser produtivo o tempo inteiro. Nem um pouco, não. É aquela velha questão do não é um concurso de produtividade, né? No começo, eu fiquei muito assustada, porque no começo de tudo isso, eu vi muitas pessoas, tipo, tentando fazer muita coisa ao mesmo tempo e mostrar como fazendo, eu ficava tipo, não, meu Deus do céu. Meu filho já aprendeu 3 línguas. Tipo, meu Deus do céu. O meu primo aprendeu 2 instrumentos musicais, não é assim. Então, Gente, foi bem. Eu não fazendo. Se eu falar para vocês aqui, né, rapidinho, né, vocês estão falando dessa questão de produtividade e tal, tem um livro, eu lembrei exatamente agora dele, né, o livro do Gaudêncio Frigoto, né, o livro dele é A Produtividade da Escola Improdutiva. É fantástico, sensacional, né, porque, gente, produzir não é apresentar resultado, como é que eu posso dizer, né? Vamos colocar... Imediato, né? Não, na perspectiva do valor, né? O ócio é produção, se você... O ócio é produção, exatamente. Dormir é produção, né? Refletir, sentar ali no cantinho, dormir o dia inteiro se você achar que precisa, gente. Isso é produção. É claro que a gente tem que ver os sinais de algum transtorno, de alguma doença, né? A procrastinação é um problema, eu tenho obrigações a fazer e eu não vou fazê-las, escovar os dentes todos os dias, levantar, movimentar seu corpo, é uma questão de saúde, de vida, né? Tomar seu banho e etc. Mas não fazer nada, não assistir nada, não ler nada, gente, é normal, ninguém tem que ler 10 livros, eu vejo amigos meus falando assim, estou no quarto, eu já li uns 400 ao longo da minha vida, né? Nesse momento eu não estou conseguindo ler nada, eu não estou dando conta de fazer tudo que eu preciso, enfim. Cara, a galera acha que tem que ler o Capital e sair da quarentena, questionando todo mundo. É complicado, né? A gente vou ler todos os cadernos do cárcere do Gramsci. Do Gramsci, a Sueli está falando que a gente precisa que os estudantes se manifestem, cobrando o poder público, as devidas providências, para que todos possam ter acesso à educação. As escolas precisam de suporte para imprimir o material de estudo para os mais carentes. O município precisa repensar a distribuição de alimentos para os alunos que estão passando fome, né? Tem muitas questões aí a resolver, né? Eu diria que é uma questão muito estrutural, ela não é conjuntural. A crise é conjuntural, mas os problemas são estruturais. A gente precisa mudar a estrutura. Se a gente não mudar a estrutura, outras crises virão e os problemas seguirão sendo os mesmos, né? É um pouco por aí. O Edinaldo, ele completou aquela frase que ele tinha feito lá em cima. Ele disse que ele acredita que o adiamento do Enem deve ser a melhor solução. Então ele é #adia Enem. Concordemos. Adia Enem. A Beth diz, pelo menos no município nunca houve investimento na formação de professores para as tecnologias. Nessa travessia, o que estamos vivendo é a aceleração do processo. Estamos passando de uma escola conteudista para uma escola, eu vou completar, Beth, excludente. Exclui as pessoas. Está excluindo muita gente. E o Everton está indicando, os tomos do Lenin é uma boa. Com certeza, né? Já abriu na veia. Não estou conseguindo terminar nem os livros que eu tenho para ler teóricos, que eu pego, leio uma página e eu fico, vou ler isso aqui depois, aí fica lá uma semana. Gente, eu quero terminar com vocês mostrando algumas informações, como eu tenho feito em todas as lives, né? Aqui a gente tem os casos confirmados hoje, né? Nós temos, são dados aí de hoje, às 18 horas, são 457 casos confirmados, 361 em isolamento social domiciliar, aqui Covid-19, 45 casos recuperados, 17 pessoas internadas, 8 em UTI,
Dos 457 confirmados, 17 internados. 34 dos que confirmaram doença foram a óbito, né? E aqui o complemento das informações, 542 casos descartados, Guarujá ainda tem um número elevadíssimo de casos suspeitos, aguardando o resultado de exame, e mais 61 internados e 15 em UTI. Se a gente somar 61 e 15 com 17 e 8, são 23 pessoas em UTI e 78 pessoas internadas. E o número de óbitos, 34 confirmados e 12 óbitos sendo investigados, ainda sem confirmação. Seriam aí, se confirmar esses óbitos com o diagnóstico de Covid-19, são óbitos suspeitos. Se confirmar, serão 50 pessoas mortas já por essa doença na nossa cidade. Eu queria também aproveitar um momento, fazer uma propaganda do jornal, jornal Assunto Cidade, jornal do Guarujá. Eu escrevi esse artigo, Inimigo que não dá trégua. E o artigo, ele fala um pouco sobre a questão mesmo da doença e tal, mas eu faço aqui uma crítica que é a seguinte. Conversando com algumas pessoas, eu pedi para lerem meu artigo, eu comentei isso ontem aqui, antes de publicar, eu peço sempre para alguém ler, dar uma olhada, o que acha e tal, eu vi, né, o comentário, e alguém falou, uma das pessoas falou para mim assim, claro, levei em consideração, muito importante, depende para quem você está escrevendo, né, porque o problema é que hoje a gente escreve, as pessoas não querem ler. Eu falei, pois então, exatamente isso, né, a linguagem do meme, ela fala muito mais do que o artigo, né? Então eu escrevi um artigo falando sobre isso, falando do problema e falando do meme. E mais ou menos eu digo o seguinte, eu escrevo para quem quer ler. Eu escrevo, na verdade, porque eu gosto de escrever. Se alguém quiser ler, vai lá e lê. Eu não escrevo para que todo mundo leia. Eu sei que se quem tem gente que não gosta de ler textos longos, né? Não vai ler mesmo. E é por isso, talvez, que a gente esteja vivendo esse momento em que a ciência está perdendo valor. A ciência está colocada em segundo plano, porque os artigos científicos, eles são longos, eles são densos, eles precisam trazer a teoria, eles precisam trazer citações. E quem lê ciência? Só cientista, né? Quem lê jornal? Poucos. E aí, no final, eu digo assim, né? Se você chegou até aqui, talvez você tenha entendido o que eu escrevi. Mas se você é daqueles que só leu o título, talvez o Babu me presenteie com uma charge que eu posso também chamar de meme. E aí talvez ele traduza a mensagem do que eu quero dizer nesse artigo, para quem não pôde ler, ou para quem não quis ler, ou para quem teve a preguiça de ler. Né? E aí ele fez essa charge que eu achei sensacional, de novo, que traduz exatamente tudo que eu escrevi. Né? Você não precisa ler, porque às vezes a charge, a ilustração do artigo, ela já diz tudo que está escrito lá. Né? E essa é de matar, né? Esse meme é de matar. É triste, é sádico fazer isso, né? Mas, assim, o que é mais triste é a gente ainda viver num país em que a gente precisa explicar o óbvio para as pessoas, né? Nós estamos tendo que explicar o óbvio. E essa é a missão de vocês, meninos, meninas. A missão de vocês é explicar o óbvio para as pessoas. Né? Eu espero que vocês sigam nessa trajetória de explicar o óbvio. E eu só queria uma resposta rápida, muito rápida, aquela coisa assim, bate-bola. Na escola, durante a vida escolar de vocês foram... Como é que o pessoal fala naquele negócio de escola sem partido, Caio? Que o professor faz? Doutrinados. Doutrinados. Responde aí, rapidinho, sim ou não? Caio, olha, você foi doutrinado na escola? Não? Eu, enquanto estava na escola, fui obrigado a ler todos os livros do Karl Marx, né? Porque é assim que funciona a doutrinação, né? Sim. É assim que funciona. Não teve doutrinação. Se tivesse doutrinação, a gente não tava aqui. A gente não estaria aqui falando óbvio, né? Se tivesse doutrinação mesmo. Eu acho que deu um pouco errado essa doutrinação, né, que eles estão falando que existe. Olha, seguindo a mesma linha irônica do Caio, era difícil não perceber a bandeira vermelha toda vez que a gente entrava na sala. Mas é óbvio que não existia doutrinação, o conteúdo é neutro, a gente aprende sobre fatos históricos que aconteceram e é isso. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo porque
Se alguém quiser falar que teve doutrinação na escola, muita gente aponta o dedo pra mim, né? Mas não teve, cara. Eu que era chata, teimosa e ficava Os professores procurando. não teve, Delô teve. Eu tive, sozinha. Caroline. Então, não teve, gente. A realidade é que não teve. Mas eu acho que foi muito importante, assim, o ensino médio para mim, que foi quando eu tive contato com essas pessoas, assim, com os meus colegas e às vezes até com os professores de alguns debates, de algumas notícias que a gente fazia. E eram realmente debates, sabe? Eram coisas construtivas e que às vezes, se eu não entendia, me fazia ter vontade de começar a procurar sobre. Então, acho que foi muito importante para mim ter esse contato. Muito bom. Tem um comentário aqui, deixa eu, só para encerrar, né? Senão ele vai ficar chateado comigo, meu grande amigo Franklin. Olha o que ele diz de vocês. Eu lembro como você na aula de redação. A gente quase saía na porrada na aula de redação. Muito bom. A gente foi doutrinado através dos resumos de geografia. Né? Tinha que fazer resumo, Sim. Né? Ai, que delícia. Eu vou pedir resumo na aula de hoje também. Coitado. A gente está dizendo que adorou participar dessa aula com vocês e o Everton está lamentando que não teve doutrinação. Infelizmente, não teve. Se tivesse, né, deu um pouco errado nessa doutrinação. Pois é. Nossa, deu muito errado. Tanta gente de extrema direita aí, essa doutrinação deu um pouco errado. Pois é. Eu fui bloqueada por uma pessoa da nossa sala. Por causa, lembra? Por causa dessa história de doutrinação. Que maldade, né? Gente, muito obrigado. Nós estamos chegando a quase 2 horas de transmissão. Foi um prazer estar com vocês aqui. Depois essa aula vai estar à disposição também no YouTube. Tem uma listagem lá no canal Prof. Walter Guarujá, vai estar lá no Vem Pra Aula, tá certo? Foi um prazer enorme estar com vocês. Em outra oportunidade, nós vamos marcar uma nova conversa. Deus abençoe vocês. Com Deus, né? Deus não existe, Deus abençoe vocês. Todo comunista, mentira, né? Fiquem em paz, tá? Cuidem-se muito. Caroline, vovó tá bem, né? Tá tudo bem? Vovó tá bem. Tudo bem, ficou bem melhor. Muito bom. Que todos possamos sair dessa bem, né? Muito bem. Muito obrigado pela participação de vocês. Tá bom? Tá bom. Um abraço Tchau. também. Obrigada a você. Um abraço também a quem acompanhou a gente aqui. E amanhã a gente tá de volta. Amanhã eu tô com o Marco Velho Monge aqui, às 15h50, uma hora antes, no pôr do sol, 15h50, o Marco Velho Monge, que é músico, vai vir aqui falar de música, de poesia, vai tocar, vai cantar, e a gente vai poder fazer live competindo com as lives de Ivete Sangalo, essa galera toda aí, né? E estaremos aqui. Vicente de Carvalho, Guarujá, na veia. Fiquem com Deus, tá bom, gente? Adiós. Um grande abraço.